O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, voltou a defender a PEC da segurança pública. O ministro falou que ele não pode, enquanto chefe da pasta de segurança, apenas ficar distribuindo verba para ver se os estados e municípios estão cumprindo uma política federal. Vamos ver o que disse Lewandowski. Eu disse ao senhor presidente da República que, com todo respeito, que tal como está, não pode ficar. Eu não posso, como ministro da Justiça e Segurança Pública, juntamente com o doutor Sarruba, a doutora Camila Pintarelli e outros que aqui estão, que são os nossos auxiliares, ficar distribuindo dinheiro federal para ver se os estados e municípios cumprem uma determinada política federal, ou uma política, na verdade, da União. Quando nós falamos em federal, uma política de todos os entes federados numa mesma direção. Propus, então, ao senhor presidente da República que nós oferecêssemos ao Congresso Nacional uma PEC, um projeto de emenda constitucional que chamasse para o colo, vamos dizer assim, do governo federal, uma responsabilidade que constitucionalmente ele não tinha originalmente. Porque o modelo que nós temos hoje, de fazer com que a responsabilidade recaia totalmente sobre os ombros dos governadores, que comandam as suas polícias civis e militares, e também aos prefeitos que têm as suas guardas municipais, é insuficiente. Nós sentimos isso na pele. O Emerson Tawil, doutor Emerson Tawil, que é advogado de policiais militares, criminalista, portanto, alguém enfronhado nessa área de segurança pública. A gente sabe que a competência de segurança é dos estados, das guardas municipais, dos municípios. Fica a União reservada, a Polícia Federal, nos crimes que tem interesse à União. Como você acha que pode ser esta PEC? E é claro que a União precisa participar mais, injetando mais dinheiro e ajudando os estados na questão da segurança pública, porque eles gastam muito, têm muita responsabilidade, e a União, que fica com a maior parte do bolo da receita, pouco participa dessa composição. Você acha que uma PEC como essa tem que ter 3/5 de votação em 2 turnos na Câmara e no Senado? Você acha que passa essa PEC e você seria a favor dela? Não, categoricamente não. Por qual razão? Cada estado tem sua peculiaridade, né? Cada um tem seus costumes, seus hábitos, o índice de criminalidade. Na verdade, eu prefiro que invista muito mais na parte do judiciário, que tenhamos aí uma eficácia de argumentos e da própria lei, a aplicabilidade da lei, e também um investimento na educação. Hoje, o calcanhar de Aquiles da nação se chama segurança pública. Vivemos um caos de insegurança. Os governos, por mais que tentem engendrar forças para tentar minimizar, principalmente a alavancada do crime organizado, que está enraizada, é uma metástase dentro do país, inclusive em órgãos federais, municipais, estaduais, legislativo, como várias denúncias que a gente tem visto cotidianamente no noticiário. Então, é muito maior do que essa colcha de retalhos que pretendem fazer. E que me preocupa, assim, porque é preciso dominar a matéria, não é só um achismo, mais uma lei. Na verdade, temos inúmeras leis. O que falta nesse país é aplicabilidade, é caso concreto, é eficiência, né? Essa coisa de lançar dinheiro aos governadores, isso faz parte, inclusive está no Pacto Federativo, não é nenhum favor. São Paulo, por exemplo, é quem acaba nutrindo muito mais a parte dos tributos e, ao revés, acaba tendo um retorno muito pequeno comparado àquilo que ela contribui. Mas também, em contrapartida, existem outros estados de menor potencial financeiro que vivem ali claudicante, em que o governo federal precisa subsidiar isso. Na verdade, é um problema macro, não é um problema que se vai, do meu ponto de vista, vá se resolver apenas com uma emenda, diante da complexidade de uma aprovação, como você bem narrou aqui, Capês. E isso pode fazer o quê? Tornar essa necessidade da nação em um balcão de negócios. Toda a crise nesse país, infelizmente, leva o assunto para o balcão de negócios, e aí são emendas parlamentares, favorecimentos, cargos e tudo mais, e aí o povo acaba ficando à mercê de, mais uma vez, uma expectativa frustrada. Sérgio Zagarino, você é secretário de Segurança Urbana do Guarujá. E o Guarujá enfrenta um problema
epidêmico com o crime organizado, organizações criminosas ligadas ao narcotráfico, encrustadas em morros, em comunidades vulneráveis, de vulnerabilidade social. O principal problema do país é o crime organizado. Não adianta querer botar dinheiro para fazer policiamento ostensivo se não houver uma estratégia de combate ao crime organizado. O governo pode fazer isso por meio da Polícia Federal, integrando as Forças Armadas. Será que nós temos uma tendência no país, sempre está adiando o problema, vamos depender de uma PEC, vamos depender de uma reunião? Como é que fica essa questão da gente levar tantos anos para fazer o óbvio tempos depois? Eu vejo também em dois aspectos, um técnico e um político. O aspecto político é o governo federal tentando, de alguma forma, assumir um protagonismo de uma pauta que não é sua. A pauta da segurança pública é uma pauta voltada à direita, aos conservadores, aos militares, e eles não conseguem penetrar nesse assunto, então eles agora levantaram essa bandeira e tentam ter algum protagonismo que precisa passar aí por intermédio de uma PEC para conseguir incluir na Constituição Federal essa possibilidade. Eu enxergo que será muito difícil, sou contra essa PEC nesses modus operandi. E em relação à questão técnica, tanto a responsabilidade do governo do Estado, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, e os municípios que cada vez mais assumem protagonismo no combate à criminalidade, principalmente na questão do monitoramento, essa parte preventiva, essa parte de presença das guardas municipais, que em alguns lugares já são polícia municipal vista pela população, ela é fundamental, mas ela não é o suficiente, porque elas não detêm exatamente o que você falou, Capês. Elas não detêm um orçamento, um investimento necessário, que esse sim está lá com o governo federal, que deveria regar melhor o governo do Estado e cidades que tenham características, como você bem pontuou, na Baixada Santista, Guarujá, Santos, São Vicente, que estão enraizadas com o crime organizado. Para aí então, os estados e os municípios vão conseguir identificar de forma inteligente e planejar melhores ações para conseguir combater esse crime organizado. Já que o principal problema do crime organizado é a inserção dele em todos os poderes, que a gente já discutiu aqui em vários aspectos, mas também a nossa fronteira, que aí já vai lá para o governo federal, principalmente com o Ministério da Defesa, que deve fortalecer as fronteiras para evitar com que a droga entre. Lembrando, o Brasil não produz cocaína, mas a gente manda cocaína para o mundo todo. Agora, Rodolfo Maris, por que precisa de uma PEC para o governo fazer convênios com os estados e ceder recursos necessários? Por que precisa de uma PEC para a organização de forças-tarefa para combate ao crime organizado? Ministério Público Federal, Polícia Federal, MP Estado. Aqui em São Paulo, por exemplo, o GAECO faz várias operações com a Polícia Federal, que é a competência da União. Ou seja, não está na hora da gente continuar atuando de maneira pragmática e menos teórica? Com certeza, Capês. E para responder essa sua pergunta, ela me veio de forma subjetiva, não tem resposta. Por que precisa da PEC? Eu estou tentando entender aqui as questões do Ricardo Lewandowski, o nosso ministro, na questão dessa PEC. Talvez ele não tenha colocado a cidade de São Paulo nesse contexto, né? Lembrando que a Bahia, o estado do Norte e Nordeste são os mais violentos do país. Talvez lá precisa, sim, de uma política um pouco mais assídua na questão da segurança pública. Mas São Paulo faz um ótimo trabalho com o GAECO, como você bem mencionou aqui, através do Ministério Público. Sabe, Lincoln Gaquia é um grande nome no combate a essas facções que estão infiltradas em todos os lugares, em todos os segmentos, como pós de gasolinas, dentro da área do direito, enfim, em todos os lugares essas facções estão infiltradas. Mas a PEC, eu gostaria de analisar melhor ainda essa proposta de emenda constitucional para ter um pensamento mais racional no que tange aí as palavras do ministro Alexandre Lewandowski, Ricardo Lewandowski, errei até o nome aqui, Ricardo Lewandowski, Capês, para ter uma opinião mais formal, porque para mim ainda não faz sentido essa PEC, como bem disse aqui o Tal Rio. Poderiam investir talvez esse dinheiro ou em dinheiro que possa vir de uma forma mais contundente em armamentos, em coletes balísticos, em viaturas, em inteligência, né, em tecnologia, para que todo o país seja munido de todas as informações e principalmente no combate a essas facções criminosas. Sabe o que é engraçado, Capês? Desculpa, mas tem que lembrar que o Lewandowski é responsável hoje pela Polícia Federal, né, Ministro da Justiça. E a Polícia Federal, ela não tem câmeras corporais. E várias vezes eu vejo ele dando depoimento como que o Tarcísio deve lidar aqui em São Paulo com câmera corporal da Polícia Militar. Olha só que estranho, não é mesmo? Eu acho que ele tem que cuidar primeiro da casa dele, do terreno ali, para depois querer discutir outras questões. Certo.
Mas você achou isso engraçado? Não, engraçado engraçado. o ponto de vista de que ele cita o problema dos outros, mas não vê o problema dele. Tá bom. Bom, Leandro Ferreira, você não é um especialista em segurança pública, não é a sua área, mas você é um grande economista. Eu queria que você comentasse, além dessa questão da PEC, se você podia trazer um esclarecimento ao nosso telespectador com essa questão da repartição constitucional de receitas tributárias entre União, estados e municípios. A impressão que fica para o cidadão é que a União tem menos responsabilidades e fica com a maior parte da arrecadação. Você vê, por exemplo, os estados, eles têm que tocar segurança pública, que é uma fortuna, educação, ensino fundamental, ensino médio. Aqui nós temos 5 milhões de alunos na rede pública estadual de São Paulo. É uma fortuna que se gasta. A saúde também. Então, os municípios e os estados têm muito mais atribuições, responsabilidades e despesas do que a União. Você veja os órgãos do Poder Judiciário Federal, da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e veja a dificuldade que tem os estados para arcar com a folha de pessoal dos seus servidores. Então, você entende que deveria, se existe uma PEC a ser feita, essa PEC deveria ou reequilibrar as responsabilidades ou repartir melhor esta receita? Se temos um país que é uma federação, por que é uma centralização na retenção dos recursos arrecadados quando deveriam ser distribuídos mais para os municípios, depois os estados, como o modelo federativo norte-americano? Faça se você puder, além do comentário da PEC, trazer um pouco da sua experiência para esta mesa de debates. Capeza, sua pergunta ela é muito importante, porque ela dá a oportunidade de a gente fazer um debate bastante objetivo sobre essa história de São Paulo contribui mais com o orçamento federal e recebe menos. Quem recebe menos é o governo do estado e talvez os municípios, porque se você pegar a questão municipal, os municípios, na verdade, são recebedores líquidos, né? Eles recebem mais do que contribui diretamente. Então, os estados, os governos, a gente está falando de governador. A União manda, sim, muito mais dinheiro para o estado de São Paulo do que manda para o orçamento do governo do estado de São Paulo. Manda dinheiro para o estado de São Paulo quando paga aposentadoria, INSS, todo mundo que recebe Mas, Leandro, me permita só para... Você pode... Minha pergunta é, a União não deveria mandar nada, deveria ficar aqui no estado de São Paulo, no estado das Alagoas, no estado da Amazônia, não deveria ir para a União para ela mandar e repartir. A questão que eu pergunto é, a retenção de recursos, fica mais recurso lá do que para os estados, não São Paulo necessariamente. Essa é a minha questão. Tem estados que recebem mais, na verdade, né? Do que contribuem, mas porque a Constituição brasileira, o modelo federalista que nós adotamos, determina um reequilíbrio. Até porque a economia no estado de São Paulo, ela pode ser mais forte, mais pujante, mas ela depende do restante do país também. Então não é uma questão de São Paulo sustentar o resto. Essa é uma visão atrasada, porque a gente tem que levar em conta que a União tem seus gastos diretamente nos estados. Previdência, Bolsa Família, universidades, rede hospitalar, obras, tudo isso não entra no orçamento do governo do estado, não entra no orçamento dos municípios, mas é dinheiro que a União está gastando em São Paulo. Então, só para ter uma ideia, ô Capês, fica na casa, assim, de 500 a 600 bilhões de arrecadação, mas tem um gasto aqui que é de mais de 400 bilhões de reais. Então, se você considerar que o restante disso é repartido para o resto do país e que o resto do país também contribui para a economia de São Paulo, não é algo tão desigual. A gente tem que olhar para a economia do país, da economia do estado e não para os bolsos do governo do estado. Agora, se você me permite, Capê, só para dar minha opinião sobre segurança pública, eu acho que estão olhando sempre para o lado errado e a gente precisa de muito mais criatividade e ousadia para resolver problemas como o da segurança pública, como, por exemplo, legalizando a maconha.